E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre adição e subtração de arcos. Mas antes, vamos rever a tabelinha de seno, cosseno e tangente dos principais ângulos, 30, 45 e 60. Vejam a tabela. Nós temos o seno de 30 graus, que é igual a meio, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 graus, meio. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. E tangente de 60 graus, raiz de 3. Além de 30, 45 e 60, existem alguns outros ângulos muito importantes. E para calcular seno, cosseno e tangente desses ângulos, nós vamos usar algumas fórmulas. Vejam as fórmulas. Seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais cosseno de A vezes seno de B. Seno de A menos B é igual a seno de A vezes cosseno de B menos cosseno de A vezes seno de B. Reparem que o sinal que estava no meio foi mantido. Quando no meio nós temos mais, colocamos mais no meio da fórmula. E quando no meio temos menos, colocamos menos no meio da fórmula. Nós temos uma brincadeirinha para você memorizar esta fórmula. Dá até para a gente recitar. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Nossa, hein? Já o cosseno, cosseno de A mais B, é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Notem que o sinal foi trocado. E cosseno de A menos B. Cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Então, repare que no seno você vai manter o sinal do meio e no cosseno você vai inverter o sinal do meio. Tem gente que memoriza essas fórmulas da seguinte maneira. Seno nós podemos ler sem e cosseno podemos ler cos. Então, como é que ficaria o seno? Seno começa por 100, 100 cos, cos 100. Seno começa por 100, 100 cos, cos 100. Cosseno começa por cos, cos, cos 100, 100. Nossa, cosseno começa por cos, cos, cos 100, 100. Lembre-se de manter o sinal no seno e inverter o sinal no cosseno. Temos também a tangente de A mais B. Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E a tangente de A menos B é igual a tangente de A menos tangente de B, dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Para você memorizar esta fórmula, basta você verificar que em cima parece que nós aplicamos a distributiva. Não é a distributiva, hein? É só para você memorizar. Em cima ficamos com tangente de A mais tangente de B. E aí embaixo colocamos 1, trocamos o sinal e multiplicamos as duas. Tangente de A vezes tangente de B. E vejam a última. Tangente de A menos B. Em cima, como se aplicássemos a distributiva. Tangente de A menos tangente de B. E embaixo, 1, trocamos o sinal, mais o produto. Tangente de A vezes tangente de B. Vamos ver na prática o cálculo do seno de 75 graus usando essas fórmulas. Veja um exemplo. Calcule seno de 75 graus. 75 graus, que não é um ângulo conhecido, não é um ângulo tabelado, pode ser escrito na forma 45 mais 30 graus. Notem que 45 graus mais 30 graus é igual a 75 graus. Lembram do seno? Seno começa por 100, 100 cos, cos 100. Então colocamos seno de 45 vezes cosseno de 30, mais cosseno de 45 vezes o seno de 30. Seno de 45 graus é o mesmo que raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Mais cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E vezes o seno de 30 graus, que é igual a meio. Ficamos então com raiz de 2 sobre 2
vezes raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, vezes meio. Nós temos agora uma multiplicação de frações. Fazemos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, no primeiro produto, raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3, que é igual a 6. E aí embaixo, 2 vezes 2, 4. E no segundo produto, raiz de 2 vezes 1 é igual a raiz de 2. E aí embaixo, 2 vezes 2, 4. Ficamos com raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. O mínimo é igual a 4. Podemos escrever então um único traço de fração e colocar a resposta raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Vamos agora calcular o cosseno de 105 graus. Vamos lá? Calcule cosseno de 105 graus. Notem que 105 graus é o mesmo que 45 mais 60. Então, cosseno de 105 graus pode ser calculado na forma cosseno de 45 graus mais 60 graus. Lembram que o cosseno começa por cos, cos, sem, cosseno de 45 vezes cosseno de 60, menos seno de 45 vezes seno de 60. Cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ficamos com raiz de 2 sobre 2 vezes meio, menos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Multiplicação de frações, fazemos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. No primeiro produto, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. E embaixo, 2 vezes 2, 4. No segundo produto, raiz de 2 vezes raiz de 3. É o mesmo que raiz quadrada de 2 vezes 3, raiz de 6. E embaixo, 2 vezes 2, 4. O mínimo já é 4, podemos então escrever raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Vamos fazer mais um exercício, só que agora de uma maneira diferente. Nós vamos calcular o cosseno de 90 graus mais x. Vamos calcular. Calcule o valor de cosseno de 90 graus mais x. Cosseno começa por cos, cos, sem. E não se esqueça de trocar o sinal do meio. Ficamos então com cosseno de 90 graus vezes cosseno de x menos seno de 90 graus vezes seno de x. O cosseno de 90 graus é igual a 0. E o seno de 90 graus é igual a 1. Substituindo na equação, ficamos com 0 vezes cosseno de x. E menos 1 vezes seno de x. 0 vezes cosseno é igual a 0. Sobra então menos 1 vezes seno de x, que é igual a menos seno de x. Esta é a resposta. Vamos agora usar a função tangente. Vamos calcular a tangente de A mais B. Vejam o exemplo. Sabendo-se que tangente de A é igual a 3 e tangente de B é igual a 2, calcule tangente de A mais B. Usando a fórmula, tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Agora nós vamos substituir a tangente de A por 3 e a tangente de B por 2, ficando assim com 3 mais 2 no numerador e no denominador 1 menos 3 vezes 2. 3 mais 2 é igual a 5, ele é o numerador. Embaixo, 1 menos 3 vezes 2, que é igual a 6. 1 menos 6, menos 5. E 5 dividido por menos 5, menos 1. Além das fórmulas de soma de arcos, o vestibulando também deve conhecer as fórmulas de arco duplo. São 3 fórmulas. Vejam as 3 fórmulas. Seno de 2x. Olha lá, é arco duplo, é o dobro do ângulo x. Seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Esta é a primeira fórmula. A segunda fórmula é a fórmula do cosseno de 2x. Ela pode ser escrita de 3 maneiras. Uma delas, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Outra, 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. E a terceira maneira,
1 menos 2 seno ao quadrado de x. Por que ela pode ser escrita de 3 maneiras? Porque dependendo do exercício, ele pode fornecer para você somente o cosseno do ângulo x. Então você deve usar a fórmula do meio. Ou ele pode fornecer para você somente o seno. Aí você usa a terceira fórmula. Ou ele pode fornecer o seno e o cosseno. Aí você escolhe substituir os dois na primeira fórmula, só o cosseno na segunda, ou só o seno na terceira. E por último, tangente de 2x. É igual a 2 vezes a tangente de x, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Vamos ver na prática como usar essas fórmulas? Veja um exercício. Sabendo-se que cosseno de x é igual a 1/3 e que 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2π, calcule cosseno de 2x. Como nós só conhecemos o cosseno de x, nós vamos pegar a fórmula que usa apenas o cosseno. Por isso, cosseno de 2x é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Agora nós vamos substituir o cosseno por 1/3. Ficamos assim com 2 vezes 1/3 que entrou no lugar do cosseno elevado ao quadrado e menos 1. 1/3 elevado ao quadrado é igual a 1/9. Temos então 2 vezes 1/9 menos 1. 2 vezes 1/9 é igual a 2/9. 2/9 menos 1. Vamos agora tirar o mínimo. O mínimo entre 9 e 1 é o próprio 9. 9 dividido por 9, 1, vezes 2, 2. Menos 9 dividido por 1, 9. Vezes 1, 9. Temos 2 menos 9 sobre 9. Menos 7 sobre 9. Vamos fazer mais um exercício para melhor fixar as fórmulas? Vejam mais um exercício. Simplifique a expressão cosseno à quarta de x menos seno à quarta de x. Para resolver, você tem que enxergar como uma diferença de quadrados. Notem que cosseno à quarta de x possui raiz quadrada exata, seno à quarta também possui raiz exata. E o sinal do meio é menos. Temos caracterizada uma diferença de quadrados. Tirando a raiz quadrada de cosseno à quarta de x, encontramos cosseno ao quadrado de x. Menos raiz quadrada de seno à quarta de x, encontramos seno ao quadrado de x. Temos aí a diferença. Basta agora multiplicar pela soma. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Você deve estar lembrado da relação fundamental. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Por isso, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Ficamos com cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x vezes 1. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é arco duplo. É a fórmula do cosseno de 2x. Então agora nós substituiremos cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x por cosseno de 2x. Ficamos com cosseno de 2x vezes 1, que é igual a cosseno de 2x, que é a resposta. Vocês viram então a soma de arcos e o arco duplo. Arco duplo é uma matéria muito pedida nos vestibulares. É bom você rever as fórmulas antes de prestar a prova. Até a próxima aula. Um abraço.